Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante, narra uma história muito interessante que diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. E aqui discorre a narrativa, uma narrativa muito interessante. Ele está indo para um lugar, então um dirigente de uma sinagoga, um homem principal da sinagoga, ele procura Jesus e se prostra. Preste atenção nos detalhes. Querido, olha bem para mim aqui. Para tudo, olha bem para mim. O que Deus vai falar conosco é muito forte mesmo. Eu tenho um temor muito grande com o altar do Senhor, um temor muito grande com a palavra dele. E quando Deus colocou isso no meu coração para ministrar isso aqui em rede social, mundial, para quem quiser ver, um temor tomou conta do meu coração. A minha carne está tremendo, mas eu quero ser profeta, eu quero ser voz de Deus através da palavra dele para a sua vida. Um homem principal da sinagoga chega até Jesus, se prostra e diz para ele: Senhor, minha filha está doente, peço que o Senhor vá comigo até na minha casa, para que cure ela. E Jesus começa a caminhar com ele, vai em direção à casa dele. No meio do caminho, a multidão aperta Jesus. Uma mulher cometida de um fluxo de sangue há 12 anos se aproxima de Jesus sorrateiramente e toca na orla do mestre. O Senhor percebe que alguma coisa tocou ele, porque dele saiu virtude, e ele diz: alguém me tocou. E os discípulos perguntam: por que o Senhor está dizendo que te tocaram se tanta gente te aperta? Ele diz: porque de mim saiu o poder. Aquela mulher foi curada. Mas escute, Jesus estava indo para um lugar, ele estava indo atender uma necessidade urgente de um homem principal da sinagoga. Mas mesmo assim ele parou no caminho para atender uma outra mulher que também tinha uma necessidade urgente. Quando ele termina de atender a mulher, continua sua caminhada, vem em direção a ele os amigos de Jairo e diz: Jairo, pode despedir o mestre, despede Jesus, porque não adianta mais, sua filha já morreu. Jesus diz: calma, não fica triste, não chora, ela apenas dorme. Jesus vai até a casa. Chegando lá, muita gente chorando em volta da casa, pranteando, chorando, enlutados porque a menina havia morrido. Jesus entra na casa, chama aquela menina, traz a vida de volta para ela, e o nome do Senhor foi glorificado e tem sido glorificado. Agora, querido, deixa eu te chamar a atenção para algo muito forte. Eu tenho poucos minutos aqui, eu quero ser bem claro e objetivo, eu quero ser uma voz profética para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e para todos que tiverem contato com essa palavra. Nós estamos no meio de um caminho. Deus tem nos chamado, Deus tem nos trazido para um caminho, para um estreito, e nós estamos caminhando com Ele, e no meio do caminho Deus para o que está fazendo. Eu não sei como vinha vindo o ritmo da sua vida. Talvez a sua vida tinha começado a engrenar. Talvez você entrou 2020 com a seguinte perspectiva: esse vai ser um ano diferente, esse vai ser um ano da vitória, esse vai ser o ano da promessa, esse vai ser o ano de Deus fazer. E você entrou com tanta força, com tanta coragem, com tanta esperança, com tanta determinação, e de repente parece que Deus para tratar de um outro assunto, e parece que esquece da nossa necessidade, esquece da sua necessidade, como fez com Jairo. Estava indo em direção à casa dele, de repente ele para. Mas olha aqui para mim, Jesus só parou porque ele tinha um propósito. Deus só para quando ele tem propósito. Deus não faz nada por fazer. Ele parou porque ele tinha propósito. Deus parou a minha vida, Deus parou a sua vida, Deus parou o mundo, Deus parou os países, porque ele tem propósito com isso. Deus tem um propósito com isso. E eu preciso levar essa palavra até o teu coração, porque ela está incendiando o meu, e eu sei que ela vai incendiar o seu também, em nome de Jesus. Deus parou porque ele tem propósito. E eu queria pensar sobre como vencer esse dia mau, como vencer esse momento, como enxergar, qual a maneira certa de enxergar. Talvez Jairo ficou olhando para Jesus, falou: Jesus, poxa vida, o Senhor estava indo na minha direção e de repente para. Jairo poderia ter pensado: poxa vida, parece que estava indo tão bem, agora Jesus tinha me dado foco, as coisas estavam indo bem, o trabalho estava rompendo, a promoção chegou, a esperança, o mercado aquecendo, e de repente Jesus para. Parece que Deus parou, e não só parece, ele parou.
Não que Deus parou, mas Ele parou o mundo, Ele deu uma estacionada, Ele nos bloqueou, porque Ele tem um propósito. Deus tem um propósito com a minha vida e com a sua vida. Nós precisamos entender isso. Querido, deixa eu pensar com você sobre como vencer o dia mal. Primeiro propósito, primeira lição, primeiro princípio que eu aprendo aqui, de como vencer esse dia, é a maneira certa de eu me aproximar de Deus. Qual a maneira certa de eu me aproximar de Deus num tempo como esse? Nós, eu creio, estamos sendo chamados a um tempo de oração, a um tempo de clamor. Talvez você está orando como você nunca orou. Talvez você começou a orar coisa que você não fazia. Talvez você começou a olhar para Deus diferente, como você já fazia muito tempo que não olhava. Mas muitas vezes o clamor que está saindo de dentro do meu e do teu coração é pedindo para Deus resolver esse problema. O clamor do povo parece que é se levantando para Deus resolver o problema. As sacadas dos prédios estão se abrindo para cantar. O povo está saindo na rua para orar, para cantar. De alguma forma eles estão ecoando a sua voz, clamando, pedindo para que Deus resolva o problema. E o que eu vou te falar aqui vai na contramão disso. É isso que traz temor no meu coração. É isso que traz temor no meu coração. Olha bem para a minha igreja. Olha bem para mim. Deus não parou para que a gente pudesse clamar para Ele resolver problema. Não é essa a maneira certa de se aproximar do Senhor. Esse homem se aproximou de Jesus, e tem um detalhe aqui muito importante na palavra, que ele se aproximou e se prostrou ao Senhor. Ele se prostrou. Deus está parando para dizer para o povo dele, para o mundo, se prostrar aos pés dele. Não é tempo de ficar orando para Deus resolver problema. Não é de ficar orando para Deus paralisar o vírus. Ele paralisa a hora que Ele quiser. É tempo da gente se voltar para o Senhor e se arrepender dos nossos pecados, se arrepender profundamente, se prostrar aos pés do Senhor. Querido, é tempo de arrependimento. É tempo de nos prostrar. Não é tempo de ficar dizendo: Deus sara para que eu possa voltar para as minhas atividades. Deus resolve o problema para mim voltar para a minha vida. Porque se Deus resolver o problema hoje, muitas pessoas vão sair das suas casas amanhã, segunda-feira, e vão voltar na sua vida do mesmo jeito, vão voltar na sua história, na sua rotina do mesmo jeito. Mas Deus não parou isso à toa. Ele tem um propósito, e o propósito é que a gente venha se arrepender, que a gente venha se prostrar aos pés dele, se arrepender de verdade, chorar aos pés do Senhor, como nunca nós fizemos. Não é tempo de cobrar a Deus. Não é tempo de entrar na presença do Senhor e falar: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com o mundo? O Senhor não está vendo? Ele está vendo sim. Ah, se Ele está vendo, Ele está vendo. Deus não perde o foco. E como Ele está vendo? Mas o que Deus tem queimado no meu coração, que não é tempo de cobrar a Deus em nada. É tempo de nos aproximar dEle e nos prostrar aos pés do Senhor. Veja o que diz 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um versículo que está ecoando para todo lado. E eu repito ele com você aqui, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Ei, pega aqui. Não discorre o resto do texto não, porque você já sabe que ele é decorado, já é jargão. Não discorre não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome... Cadê o povo que se chama pelo nome do Senhor? Cadê o povo que bate no peito e diz: eu sou do Senhor? Cadê o povo lavado e remido no sangue do Senhor? Cadê a noiva linda, ataviada, daquela ao qual Jesus pagou um preço alto na cruz? Aonde está? Se você está aí, diga um amém. É com você essa palavra. Essa palavra é com você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, não é tempo de cobrar a Deus, é tempo de nos humilhar. Não é tempo de levantar os nossos olhos altivos ao Senhor e dizer: Deus, resolve logo isso, que eu preciso voltar para o mercado, que eu preciso voltar para a minha vida. Não! É hora de nós nos humilharmos à presença do Senhor. É hora de dobrar o nosso joelho, de chorar, de pôr a cara no pó, de pôr a boca no pó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Querido, não é hora de cobrar, é hora de nos humilhar.
É hora de ir para o chão, é hora de se arrepender, é hora de pedir perdão pelo meu pecado, perdão pelo seu pecado, perdão pelo pecado do Brasil, da nossa nação. É hora de clamar, orar, buscar a face de Deus. Quem sabe é hora da gente parar um pouco de pedir para Deus: Deus, afasta esse vírus do nosso meio. Nós parece que só lembramos de Deus quando vem um problema que a gente não pode vencer, quando vem um vírus que a gente não pode vencer, quando vem uma doença que a gente não pode enfrentar com as nossas forças. Aí a gente chama para Deus para que Ele, já que eu não posso, resolva o meu problema. Ele resolve. Ele resolve. Basta uma palavra, um sopro de Deus, e tudo se resolve. Esse vírus será extinguido. Agora, será que é isso que Deus quer? Que a gente fique aclamando para Ele resolver problema? Querido, Deus quer nos prostrados aos pés dEle, buscando a face dEle, buscando a face dEle, até encontrar a face dEle, clamando o nome do Senhor, clamando fervorosamente, buscando a face do Deus vivo, nos humilhando à presença dEle. E então Ele ouvirá dos céus, e então Ele ouvirá, e depois que Ele ouvir, o que Ele vai fazer? Ele vai perdoar os nossos pecados. Querido, desculpa se você não está gostando da palavra, mas eu preciso te falar o que Deus está queimando aqui, que é tempo do Brasil se voltar aos pés do Senhor, tempo de se arrepender, de pedir perdão pela corrupção desse país, pedir perdão por aquilo que nós temos feito, de falta de amor ao próximo. Eu não estou assim aqui sendo juiz, sendo legalista de nada, estou me colocando na presença de Deus, como Ele tem falado comigo, e quero que você também receba essa palavra, porque eu preciso me humilhar, eu também preciso me prostrar, eu também preciso pedir perdão dos meus pecados. Só então o Senhor ouvirá dos céus a nossa oração, perdoará os nossos pecados e sarará as nossas feridas. Deus não está brincando, Deus não está brincando. Deus está chamando um povo para o arrependimento, um povo para o arrependimento. Parece que quanto tempo ainda mais você vai ficar esperando para se converter de verdade? Quanto tempo ainda mais você vai ficar esperando para pedir perdão dos seus pecados e se lançar aos pés do Senhor? Quanto tempo mais? O que mais vamos precisar ver e receber e viver para que a gente volte aos pés do Senhor? Querido, com todo amor e carinho, eu estou falando de mim inclusive, para que a gente deixe de ser uma igreja letárgica, fria, consumista, e passemos a ser uma igreja que busca a face do Senhor, que se alegra na presença dEle, que celebra a presença dEle, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo emprego ou não tendo emprego. Será que se eu ou você perder o seu emprego, você vai continuar adorando a Deus? Será que se você perder o seu emprego, você vai continuar glorificando ao Senhor? Querido, tem muito crente que nem vem do live, tá? Tem muito crente que nem orando não tá. Essa é a grande verdade. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se existe uma igreja na face dessa terra, que eu creio que exista, e ela está aqui viva, se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é tempo de cobrar, é tempo de arrependimento, é tempo de nos humilhar, é tempo de nos achegar aos pés do Senhor e buscar a face dEle. Não é tempo de ficar de férias, é tempo de arrependimento. Há uma chamada de Deus ao arrependimento. Tenho visto a nossa líder de libertação da nossa igreja Lagoinha, pastor Ezenete, às vezes com a sua equipe, ela nas suas lives, orando, entrando na brecha, pedindo perdão pelo Brasil a Deus. Querido, nós precisamos parar de ser mais tão consumistas e nos voltar ao Senhor. É tempo de voltar ao Senhor, tempo de arrependimento. Primeira coisa que eu aprendo aqui em Vencer o Dia Mal é aprender a se aproximar de Deus da maneira correta. Nós nos aproximamos muitas vezes de Deus com os olhares altivos, aprendemos que nós temos que determinar, e essa determinação parece que nos faz a entender que nós temos que colocar Deus na parede, como quem pega no colarinho de alguém e diz: e aí, o senhor não está vendo o que está acontecendo? E aí, vai até quando permitir que os nossos velhinhos morram? E aí? Agora, querido, não é de hoje que tem morrido velhinho, não é de hoje que tem morrido pessoas, não é de hoje que tem morrido pessoas de fome, crianças de fome. A influenza H1N1 matou muito mais gente do que
do que esse vírus que está aqui, tantas pestes, tantas coisas que tem matado pessoas, mas porque Deus parou a gente. Então nós ficamos preocupados. Até quando nós vamos ficar confinados? Quem sabe esse tempo é o tempo em que Deus nos chama ao arrependimento, quando o povo ir para o chão, quando o povo se prostrar, quando a igreja clamar, humilhar-se na presença do Senhor, deixar de fazer show. Ei, irmão, deixa eu falar um negócio aqui, me perdoe, mas nós temos que parar de fazer igreja para nós mesmos, parar de fazer show, espetáculo. Tantos pastores de renome querendo likes para si mesmo. Clica na minha vida, é isso aí, dá like, compartilha. Estão se promovendo o nome de um pastor, promovendo o nome de uma igreja, promovendo o nome de um grupo, de uma banda. E o Senhor está onde, hein? E o Senhor que tem que ser promovido, nós nos clamamos. Sabe como nós promovemos o nome do Senhor? Não é indo para a tela ficando famoso. Nós promovemos o nome do Senhor dentro da nossa casa, nos humilhando, nos prostrando e nos arrependendo dos nossos pecados. Isso é muito forte. Não tem problema nenhum com a fama. Jesus era famoso, sabia? Jesus era famoso. Todo mundo conhecia Jesus no tempo dele. Ele era famoso. O problema é o que estão fazendo com a fama. Se a minha fama está levando pessoas ao arrependimento, se a minha fama está levando pessoas a se humilhar, se a minha fama está levando pessoas a se converter, então essa fama está valendo de alguma coisa. Agora, se essa fama está fazendo eu só me enriquecer, ganhar dinheiro, ficar famoso, em detrimento, nas costas da palavra de Deus, há um clamor de Deus no céu dizendo: é hora de parar, se voltar para o chão, se arrepender e se humilhar. Isso começa de mim. Que o Senhor nos leve à humilhação, que o Senhor nos leve ao arrependimento, que o Senhor nos leve a palavra dele de volta, que possamos voltar para a palavra do Senhor, clamar o nome do Senhor, nós possamos voltar, igreja, nós possamos celebrar ao Senhor. Prepara o teu tempo. Quais os planos que você está fazendo? Está preocupado com o que vai ser amanhã, como é que vai ser a empresa, a economia, mas você tem preocupado como que vai ser seu retorno à igreja? Você tem feito planos para o teu tempo de adoração no templo? Você tem feito planos para a tua vida de oração? Você tem planos para a sua vida de jejum, para a sua vida de devoção, para a sua vida de oferta, para os propósitos, para os votos que você vai fazer com o Senhor? Então vai para o chão, vamos nos humilhar, clamar, para que o Senhor ouça dos céus e sare a nossa terra. Perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados. Eu quero caminhar para encerrar. Tem alguns minutos ainda? Tem? Eu quero caminhar para encerrar. Veja bem, olha aqui para mim. O Senhor libera perdão para mim e para você. Sinta-se perdoado pelo Senhor. Essa palavra não deve trazer peso nem culpa. Ela deve trazer quebrantamento e arrependimento. Quebrantamento e arrependimento. Talvez você tenha andado longe do Senhor, afastado da presença de Deus. Eu quero te convidar a voltar correndo para os braços dele. Abre o teu coração e diz: eu me arrependo, eu quero voltar, eu quero me dedicar, eu quero me humilhar. É isso que Deus quer de nós. E então Ele ouvirá dos céus, perdoará o nosso pecado e sarará as nossas feridas. Querido, pega isso, não perde não, escuta bem, aumenta o volume aí. A última palavra, quem vai dar é Deus. Os amigos de Jairo voltaram e disseram: pode parar, sua filha já morreu. Talvez chegue uma notícia na sua casa dizendo: já era, perdeu o emprego, já era, quebrou, já era, e agora pode até ser, mas eu preciso te lembrar que quem tem e vai dar a última palavra é Deus. Sabe por quê? Pega isso. Deus tem propósito. Escuta isso aí, cara. Deus tem um propósito. Você sabe quando Jesus despediu a multidão lá? A multidão não, os discípulos falou para ele: entra no barco e vai para o outro lado. Escuta essa aí, queimando aqui fresquinha. Despediu a multidão, falou: entra no barco e vai para o outro lado. Melhor, ele subiu no barco e foi junto com eles. Só que ele estava dormindo no barco. Lembra dessa passagem? Lembra disso? Ele estava dormindo no barco. E aí vem uma tempestade. Meu Deus do céu.
Veio uma tempestade e o cara está dormindo. Uma tempestade e o cara está dormindo. Pensa num negócio desse. O cara que é o poderoso está dormindo. E a tempestade sacudia. Pancada no casco. Pancada no casco. Pancada. Você já viu nos filmes como que é uma tempestade num barquinho daqueles da época de Jesus? Não é nesses navios, os de hoje até, né? Até tempestade e acidente no mar afunda até Titanic. Agora você imagina na época de Jesus. Imagina na época de Jesus. E a pancada batendo, e onda levantando. E Jesus? Dormindo, cara. Sabe quem acordou Jesus? Não foi a tempestade. Olha isso, cara. Não foi a tempestade, não foi o barulho, não foi o sacudir das ondas que acordou Jesus. Não foi. Sabe quem acordou Jesus? Foi os discípulos. Os discípulos acordaram Jesus. Você já parou para pensar por que Jesus dormia? Tem umas coisas que me intrigam na palavra. Por que Jesus estava dormindo se a tempestade está pegando? Porque Jesus tem uma vida de propósito. E quem tem vida de propósito sabe que não vai morrer antes do propósito cumprir. Jesus não veio para morrer num naufrágio. Jesus não veio para morrer no oceano. Jesus não veio para isso. Ele veio para morrer onde? Na cruz. E ele sabia que ele ia morrer aonde? Na cruz, entregue aos soldados romanos. De alguma forma ele ia morrer ali. Então ele, sabendo que não ia morrer no barco, deixa sacudir. Tá até gostoso esse negócio, adrenalina boa aqui. Sabe qual é a questão? É nós sabermos que nós temos um propósito de vida. Deus tem um propósito com a minha vida, tem um propósito com a sua. Deus tinha um propósito na vida de Jairo. E o propósito na vida de Jairo era ir lá e curar a filha dele. E não importa se parou no caminho, não importa se veio vento, não importa se veio tempestade. Quem tem propósito não teme o dia mau. Quem sabe aonde Deus quer levá-lo não teme o dia mau. Descansa o teu coração. Pode dormir no meio da tempestade, acalma, relaxa. Jesus estava dormindo porque ele tinha propósito. Quem tem propósito consegue dormir na tempestade. Descanse, essa tempestade vai passar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto na sua presença, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua graça. Que o seu nome seja glorificado, que vidas possam ser alcançadas através dessa mensagem, da tua palavra. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com essa equipe que está aqui, não tem nada a ver com a Igreja Batista da Lagoinha, não tem nada a ver com nenhuma denominação, tem tudo a ver com ele, com o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e tenha misericórdia da sua vida. Que o Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família estenda as tuas mãos, te guarde e te proteja. E que em poucos dias, essa tempestade vai cessar. E tudo fará sentido dentro do propósito eterno de Deus.